enfrentando os desafios da vida, os desafios diários do trabalho, sejam de atividade de processo, de organização, de planejamento, também de relacionamento, expectativas, alguns pontos que a gente precisa que ocorram, e às vezes nem sempre ocorre no tempo ou da forma como a gente gostaria. Às vezes a gente elabora um projeto e dentro da nossa ciência ele tem 110% para dar certo, e às vezes esse projeto ele não acontece. Aí você começa a pensar, poxa, mas aonde foi que eu errei? O que é que eu fiz diferente? E você começa às vezes a ficar desconfortável porque a expectativa não aconteceu. Mas se você parar um pouquinho para pensar, existe aí uma grande resposta situacional, né? Que aí a gente precisa aprender. É justamente o porquê dele não ter ocorrido e não a evidência dele não ter ocorrido. Esses porquês eles são muito importantes. Eles são como pós-graduações no nosso dia a dia. E são coisas tão reais e tão elaboradas por nós que a gente tem uma maestria de toda a situação, mas a gente deixa que a energia da decepção tire o nosso interesse em estudar as minúcias, porque esse projeto, essa estratégia deixou de dar certo, ou não aconteceu no tempo e da forma como a gente gostaria. E aí existem várias questões que me assaltam a mente. Primeiro, não é só o planejamento, mas como esse planejamento foi elaborado. Quais foram os pensamentos que conduziram a sua mente, que fizeram com que você organizasse aquelas circunstâncias de atividades, de estratégias, e o que é que estimulou esses pensamentos. Aí você começa a imaginar como é que você pensa, o que é que forma o seu pensamento. Se há conforto quando você pensa. Porque quando não há conforto é quando você não domina aquilo que você está se propondo a pensar e, consequentemente, a fazer. Mas você pode, de fato, tentar compreender a sua mente. Que, na maioria das vezes, quando nós temos, às vezes, alguns desconfortos mentais, normalmente não é por conta da expectativa, mas é porque nós ainda não detemos informações o suficiente que nos permita sentir propriedade daquilo que a gente está se propondo a fazer. E fazer de qualquer forma, ou dentro de um curto espaço de tempo, pode comprometer todo o resultado do processo. E dentre eles, a nossa satisfação com a gente mesmo. E quando as coisas não acontecem, a gente cai assim num vazio, né? Porque existem determinadas coisas que a gente precisa que elas aconteçam. Então, pensa um pouquinho nisso. Quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça quando você deseja planejar algo? E se esses pensamentos lhe deixam confortável, que lhe tragam uma certeza dentro daquilo que você gostaria de alcançar. Se você está planejando com felicidade, se as suas ideias elas estão se encaixando dentro daquele propósito que você gostaria de alcançar. E outra coisa muito importante, monitore esse processo. Não deixe que a apatia e a desmotivação diminua a sua motivação, diminua a sua vontade de que as coisas realmente aconteçam. E não se dê por vencido. Se não der certo, tente 2, 10, 100, tente 1000 vezes. Mas se for importante para você, não desista nunca, jamais. Ok? Fica a dica aí. Um abraço.